E aí, tudo certo? Se tem um assunto que vive mudando, é o jeito de pensar a administração, né? Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender as teorias mais importantes que moldaram como as empresas funcionam. A ideia é deixar tudo bem amarradinho, sabe? Para não ter erro na hora de lembrar. Então, bora lá. Olha só o nosso caminho de hoje, bem direto ao ponto. A gente começa com um panorama geral, depois mergulha em cada fase importante da administração. E claro, no finalzinho, a gente amarra tudo com uma revisão daquelas, para sair daqui com o conteúdo na ponta da língua. Vamos nessa? O grande pulo do gato para sacar essa evolução toda é perceber uma coisa: o foco foi abrindo. Pensa que é como o zoom de uma câmera, sabe? A gente começa bem de pertinho, focado no detalhe, e aos poucos vai se afastando até ter a imagem completa. Então, a história toda começa com uma fissura na tarefa, no trabalho de cada um. Daí, o olhar sobe para a estrutura da empresa como um todo. Logo depois, descobriram que tem gente ali. Aí o foco vai para as pessoas. Depois, a empresa se liga que não está sozinha no mundo e olha para o ambiente lá fora. E para fechar, junta tudo isso no que a gente chama de estratégia. Essa sequência aqui é ouro, hein? Guarda bem ela. Vamos entrar na primeira grande era. Nessa época, o pessoal olhava para uma empresa e viu o quê? Uma máquina. Perfeita, previsível. O lema era eficiência, ordem e controle. Tudo tinha que funcionar como um reloginho suíço. E quem chuta a bola para começar esse jogo? Ninguém menos que Frederick Taylor. A sacada dele foi genial para a época. E bem direta. Vamos usar a ciência lá no chão da fábrica. O objetivo? Achar a única maneira certa de fazer cada coisinha. Era a busca pela eficiência máxima, sem tirar nem pôr. E como é que ele fazia isso na prática? Bom, ele pegava um cronômetro e media cada movimento do trabalhador. Padronizava tudo, desde a pausada até o jeito de apertar um parafuso. E, claro, dividia o trabalho em tarefas minúsculas. Era uma visão bem robótica, né? O foco era um só: produzir, produzir e produzir. Então, fica a dica de ouro para qualquer prova. Ouviu falar em eficiência operacional, linha de montagem, estudo de tempos e movimentos? Pode apostar que a resposta é Taylor. O macete é batata. Taylor é igual a chão de fábrica. Simples assim. Agora, segura aí. Praticamente na mesma época do Taylor, tinha outro cara, o Henri Fayol, olhando para a mesma empresa, só que por um ângulo totalmente diferente. Ele estava olhando de cima para baixo. A briga dele não era com a tarefa do operário, não. A preocupação dele era com o chefe, o gerente e como a empresa inteira se organizava. E aqui está um ponto que, despenca em prova, a comparação direta entre os dois. Pensa assim, Taylor está lá no chão da fábrica focado na tarefa. Fayol está na sala da gerência, focado na estrutura. Um olha para a base, o outro para o topo. Essa é a diferença matadora que precisa ficar na cabeça. Para fechar com chave de ouro essa era da empresa-máquina, entra em cena Max Weber. Um detalhe, ele nem era administrador, era sociólogo. E ele descreveu o que seria a organização ideal, a burocracia. Calma, não é a burocracia de que a gente reclama hoje. Para ele, era o sistema mais racional e eficiente possível, todo baseado em regras claras, sem jeitinho. Então, o macete para o Weber é moleza. Pensou em Weber? Pensou em regras, papelada, formalidade. Aquela hierarquia bem definida, onde cada um sabe o seu lugar e sobe por mérito. Tudo no papel, tudo preto no branco, sem surpresas. Só que aí acontece uma virada de chave. O pessoal começa a perceber que aquela máquina, ela tinha coração, ela tinha sentimentos. E aí a gente entra numa fase completamente nova. A revolução que colocou as pessoas no centro do palco. E o protagonista dessa nova história é Elton Mayo. Ele estava lá fazendo uns experimentos numa fábrica em Hawthorne para ver se mais luz aumentava a produção. E ele descobriu uma coisa incrível, quase sem querer. O que realmente fazia a produtividade bombar não era a luz, mas sim o fato de que os trabalhadores estavam recebendo atenção. A conversa, o grupo, isso mudou o jogo completamente. Foi uma revolução, de verdade. E para não esquecer nunca mais, o macete é sonoro. Pensa em maio, que soa um pouco como desmaio, que tem tudo a ver com emoção, sentimento, né? Então, se a questão falar de grupo de amigos no trabalho, de liderança que inspira, de motivação, é teoria das relações humanas. É Elton Mayo na cabeça.
Ok, se as relações humanas descobriram que as pessoas importam, a teoria comportamental foi um passo além. Ela foi mergulhar de cabeça na psicologia para entender por que elas se comportam de certo jeito. É aqui que entram os pesos pesados. Maslow e sua pirâmide de necessidades, que todo mundo já ouviu falar, e McGregor com aquela ideia genial da teoria X e Y sobre como a visão do chefe sobre a equipe muda tudo. Beleza, já entendemos a tarefa, a estrutura e as pessoas. O que falta? Lembra do nosso Zoom? Ele vai abrir mais uma vez. A galera da administração percebeu que a empresa não é uma ilha isolada. Ela está conectada com o mundo inteiro lá fora. Um mundo complexo e que não para de mudar. E aí surge a teoria dos sistemas, que veio lá da biologia. A ideia é enxergar a organização como um ser vivo. Pensa comigo. Ela pega recursos do ambiente, as entradas, processa isso tudo lá dentro e devolve para o mundo um produto ou serviço, as saídas. E o que conecta tudo isso? O feedback, a resposta do ambiente. Genial, né? Tá, se a empresa é um ser vivo, num ambiente que muda a toda hora, então qual é a fórmula mágica para administrar? Qual é a única maneira certa? E a teoria da contingência vem com a resposta mais honesta e talvez mais frustrante de todas. Uma única palavra: depende. Depende? Depende de quê? Depende de tudo. Do momento, do mercado, da tecnologia que se usa. A grande lição aqui é: não existe receita de bolo. Acabou a ideia de uma solução para tudo. O que é ótimo para uma startup de tecnologia pode ser um desastre para um hospital. A palavra de ordem agora é a adaptação. E chegamos nos dias mais atuais. Agora a ideia é pegar tudo isso que a gente aprendeu, tarefa, estrutura, pessoas, ambiente, e fazer tudo isso conversar. E conversar para quê? Para apontar para uma única direção, um único foco, o resultado. E o mestre dessa era é o lendário Peter Drucker. Ele traz a administração por objetivos, ou APO. A sacada é de uma simplicidade poderosa. O chefe não impõe a meta. Ele senta com a equipe e eles definem os objetivos juntos. O que isso gera? Comprometimento. Todo mundo rema para o mesmo lado. E o foco passa a ser naquilo que realmente importa: entregar o resultado combinado. Ufa, que viagem, hein? Passamos por mais de um século de ideias. Agora é a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças com um resumão e um pequeno teste só para garantir que tudo isso ficou bem guardado aí na memória. Olha só esse mapa do tesouro. Aqui está toda a nossa jornada mastigadinha. Taylor, tarefa. Fayol, estrutura. Weber, regras. Meio, pessoas. Sistemas, visão integrada. Contingencial, aquele famoso depende. E Drucker, metas e resultados. Tá tudo aí, o caminho completo da evolução do pensamento. Bora para um teste rápido, valendo? A teoria das relações humanas, aquela do Elton Mayo, apareceu para bater de frente com as ideias antigas, certo? E o foco dela era em quê? Vamos lá. Letra A, hierarquia formal. Letra B, eficiência científica. Ou letra C, motivação, liderança e os grupos informais. E a resposta correta é letra C, claro. Exatamente. Foi essa a teoria do Elton Mayo que virou o jogo e disse: ei, o fator humano importa. Motivação, um bom líder, a galera do trabalho, tudo isso é fundamental para a produtividade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. A gente viu o foco da gestão sair da tarefa, passar pela estrutura, descobrir as pessoas, se conectar com o mundo e mirar na estratégia. A pergunta de $1 milhão é: e agora? Qual vai ser o próximo grande salto? Em um mundo de inteligência artificial, trabalho remoto e novas gerações, para onde a administração vai apontar? A história, com certeza, não acabou.